Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Amém. Pai, em nome de Jesus, usa a boca do teu filho, Pai, missioneiro Djailton Silva, Senhor, para que traga uma palavra direto do trono da graça para o nosso deleite no dia que se chama hoje. Com a palavra, o missioneiro Djailton Silva. Amém, graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e eu sou o missioneiro Djailton, Araguaína, Tocantins, Brasil, região norte. Temperatura ambiente no momento 27 graus, provavelmente chegaremos aos 35 nessa época normal. Meus irmãos me passaram a missão para fazer um estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 7. Então, como eu gosto de pegar, eu peguei e fui dar uma olhada, dei uma lida aqui no capítulo 7. E o título é As Visões de Daniel dos 4 ventos e dos 4 animais. E veio na cabeça que lá em Apocalipse também nós vamos ter as mesmas coisas em uma outra visão de João. Então eu posso dizer para você que o livro 7 de Daniel e o Apocalipse, eles batem no conteúdo deles. Pois bem, eu vou fazer um estudo aqui e eu vou usar a Bíblia do missionário Jimmy Swaggart, Bíblia de Estudo do Expositor. Essa é uma Bíblia que chegou para mim e ela é distribuída gratuitamente. Jimmy Swaggart, Ministério Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart é um dos pregadores americanos de maior influência que teve na década de 90 até 2000, acho que chegou aos anos 2000. Muito influente no mundo gospel, né? Que aí surgiu os gospels do Ministério Jimmy Swaggart. Aí depois nós tivemos no Brasil, nós tivemos o Caio Fábio também, que fez uma grande ministério, e ele ainda é grande, só que hoje ele está mais nos bastidores, não está mais na mídia. Pois bem, vamos lá. Eu vou dividir esse livro aqui de Daniel, porque ele é um livro que você precisa ter coragem para ler, viu? Porque é um livro duro. Então vamos lá. Eu vou ler aqui os primeiros pontos, eu vou dividir esse estudo aqui no mínimo nos 3 estudos. Acho que vou ver aí 10 minutos para cada, entendeu? Aí depois a gente entra no acordo. Vamos nós. A visão de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Logo escreveu o sonho e anotou. O capítulo 7 até o 12, às vezes chamado de o segundo livro de Daniel, trata principalmente das predições da 4ª besta, que deram respeito ao fim do tempo. Falou Daniel no verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Os 4 ventos do céu referem-se às guerras, lutas e juízos de Deus. Combatia um grande mar, refere-se a um grande número de pessoas. E 4 grandes animais diferentes um dos outros. Os animais, nas passagens simbólicas, representam reinos. Apocalipse 17, 8, 11, tá vendo? Esse Daniel e Apocalipse batem um com o outro simultaneamente. Visões diferentes, pessoas diferentes, mas o contexto é igual. Em seus príncipes, e mais do que a todos os anjos caídos por trás desses reinos. Apocalipse 11, 7.
Como já dito, o mar refere-se às grandes quantidades de pessoas, ou seja, subiam dos povos. O primeiro animal, um leão, Babilônia. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, foi levantado do chão e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O primeiro era como um leão, refere-se ao Império Babilônico. As asas de águia simboliza a rapidez com que o Império Babilônico conquistava os seus inimigos e ganhavam ascendência. A frase "eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas" diz respeito à rápida expansão do seu império, até que Nabucodonosor enlouqueceu em resultado do seu orgulho. O segundo animal, um urso, o medo persa. Continuei olhando, e eis que um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muitas carnes. Na estátua do capítulo 2, o Império Medo-Persa foi representado por um peitoral de prata. A estátua toma como vista no sonho de Nabucodonosor, representava esse reino, como um homem os vê. O sonho que foi dado a Daniel representa esse reino como Deus os vê, ou seja, cruéis. A frase "a qual se levantou de um lado" simplesmente quer dizer que a força dos persas era maior que a dos medos. As 3 costelas na boca dele, entre os dentes, refere-se a ursos que devoram muita carne. Simbolizam a conquista da Babilônia, da Lídia e do Egito. O terceiro animal era um leopardo, a Grécia. Depois disso, eu continuei olhando e eis que um outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de aves em suas costas. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Essa breve descrição define o Império Grego sobre Alexandre o Grande como um leopardo. Este império surgiria cerca de 200 anos depois dos dias de Daniel. As 4 asas simbolizam a rapidez que seriam desproporcionais às conquistas normais. As 4 cabeças simbolizam a desintegração desse império depois da morte de Alexandre, aos 32 anos de idade. Na profecia bíblica, cabeça sempre simboliza reino. Essas 4 divisões eram a Grécia, a Trácia, a Síria e o Egito. O quarto animal, sem descrições, era o Império Romano. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, espantoso e terrível, e muito forte, o qual tinha uns dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, e as sobras pisava com os seus pés, e era muito diferente de todos os animais que tinham sido antes dele. Tinha 10 chifres. Essa besta representa o Império Romano, que seria o maior, o mais poderoso de todo. Ele durou quase 1000 anos. A frase "e tinha 10 chifres" fala do que era uma parte desse animal, e por um motivo em particular, mas não tinha nada a ver com a conquista do Império Romano original. Esses 10 chifres representam 10 reinos que se levantaram nos últimos dias de fato, no futuro muito próximo, e estão essas 10 nações perseguirão Israel. Vou ler bem que de novo, presta atenção. Esses 10 chifres representam 10 reinos que se levantarão nos últimos dias de fato, no futuro muito próximo,
E então essas 10 nações perseguirão Israel. Os 10 chifres e o chifre pequeno com Roma, a revista e a Grécia revivida. Estando eu considerando os chifres, eis que outro chifre pequeno subiu entre eles, e diante deles foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que nesse chifre havia os olhos como olho de homem, e uma boca que falava grandiosamente. A princípio, Daniel não entendeu os chifres, embora o Império Romano tivesse vindo e ido. Ainda assim, os 10 chifres não haviam subido ao poder. No entanto, a desintegração da União Soviética é o princípio do cumprimento dessa passagem. Deve ser observado que os 10 chifres eram uma parte do animal não descrita, o que tem a ver com o território que o antigo Império Romano controlava. Eis que o outro chifre pequeno subiu entre eles. Significa que esse levantou depois que os 10 chifres haviam atingido seu crescimento máximo. O chifre pequeno é o anticristo. 3 dos chifres serão arrancados pelo chifre pequeno, que significa que ele derrotará esses 3 países em batalha, com outros então submetendo a ele, e acontecerá na primeira metade da grande tribulação. Essa é a primeira parte. Depois eu vou interagir as outras partes com vocês. E por enquanto, Deus te abençoe e te guarde. Logo eu passo a segunda parte. Esta é considerada a parte 1 de Daniel 7. Foi de 1 a 9. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Amém.